Olá pessoal, eu sou o Adriano Moneta da AKM Comunicação e esta é mais uma live que vamos realizar hoje com o intuito de mandar para vocês todos ou de oferecer a vocês todos informação. E nesses tempos de pandemia a gente tem procurado realizar lives que digam respeito à pandemia, ao que está aí. Hoje nós vamos entrevistar o Jair Lemes, ele já foi entrevistado nosso semana passada, aliás retrasada, e hoje nós vamos conversar com ele novamente sobre um assunto relacionado à economia. Nós vamos falar sobre o impacto da crise política na economia do nosso país, evidentemente. Vamos aguardar até que ele apareça para a gente começar a conversar. Lembrando a vocês que a gente está procurando realizar lives diárias, às vezes não dá, mas na medida do possível, todo dia uma live com um assunto legal, um assunto bom, um assunto para você ficar por dentro de alguma coisa com um especialista, entendeu? Esse é o grande objetivo. E hoje, falando de economia, a gente já falou sobre psicologia, meditação. Amanhã a gente vai falar de esporte novamente e todos os aspectos, né? A gente tenta, na medida do possível. Ah, tá bom. Brava Capital. Pode solicitar então a entrada. Vamos lá. O Jair, ele é diretor de gestão e CEO da Brava, então ele está pelo perfil da Brava. Brava Capital, empresa. Ô, Jair. Tudo bem, Adriano? Tudo bem? Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Hoje tá melhor do que na semana retrasada. Vou colocar um Ah, fone aqui para melhorar, mas. então beleza. Porque ontem eu tive problema com o microfone na live e daí eu fui ver, acho que era a bateria. Acabou a bateria no meio da live, daí danou-se. Né? Você continua em Avaré? Quem faz bem faz ao vivo, né, Adriano? Não tem É, problema não, cara. Acaba a bateria, a gente coloca é. de novo e é isso aí. Parabéns. Não, na verdade Eu eu não continuo em eu, Avaré. Avaré. Eu fui falando, porque a bateria do iPhone é muito boa, né? Então dá para conversar. E tocamos, fomos embora. Muito calor aí? Ou tá frio? Aqui em São Paulo tá um gelo. Rapaz, aqui tá muito frio. É? Eu tô numa. A gente tá aqui em Avaré e eu fico num sótão quando eu Ah, preciso fazer algumas ligações telefônicas para eu ficar um pouco para não para que as crianças na realidade não façam parte das lives, né, ou das entrevistas aí, eu acabo me isolando aqui. Eu fiz uma reunião por videoconferência ontem e num outro ângulo aqui do sótão, ele falou: "Ah, gente, você está escondido num bunker aí, é isso? Está se escondendo do coronavírus?" aí Mas em aqui tá bem Avaré, frio. é. Uhum. Falando em coronavírus, chegou já na cidade aí? Já tinha chegado quando a gente conversou antes, mas agora Tinha. já aumentou o número de casos ou continua calmo aí? Mas a última notícia que eu recebi é que, na realidade, a cidade ela já está liderando aqui a região em termos de mortes por coronavírus, mas o liderar a região seriam, sei lá, talvez 5 ou 6 mortes. Eu não estou muito Entendi. atualizado. Essa informação é de uma semana e meia, 2 semanas atrás. Ah, tá. Não, então, a gente teve a notícia de que o interior agora teve um aumento significativo de 3.000%, é uma coisa assim absurda, né? E Sim, tá aumentando essa, bastante. essa pandemia ela veio, eu diria, abalar todas as estruturas da sociedade, inclusive, principalmente, talvez, a estrutura da economia também, que é o assunto pelo qual a gente veio conversar hoje aqui. Mas, assim, realmente eu percebo nas pessoas um temor muito grande sobre primeiro, o estado em que estamos, né? Por exemplo, a minha esposa, ela foi demitida. 7 anos de Uau, empresa, 7 anos de empresa, ah, sinto muito. de acordo com os colegas, de acordo com uma profissional exemplar, mas a empresa cortou 300 pessoas no Brasil, que para o tamanho da empresa é muita gente. Então, ou seja, já chegou até a nossa casa, até aqui, algum reflexo. Tomara que fique só, se Deus quiser, ficará só no âmbito da economia,
o reflexo dessa pandemia, né? Na área das finanças, da economia, já bateu na nossa porta e entrou, né, com a demissão dela. Sabe o que, É muito difícil Maíto, porque a gente eu acho que percebe que assim, agora... as pessoas tentam dissociar. Desculpe. Não, pode falar, sem problema. Não, é que as pessoas tentam dissociar a questão da saúde e da economia. Elas falam, a gente tem que escolher entre saúde e economia, entre viver ou trabalhar. E eu acho que as duas coisas são completamente associadas, a saúde e a economia. Então, quer dizer, a questão da saúde, se a gente não controlar e realmente não tiver algum nível de lockdown, de quarentena, isso vai afetar a economia também profundamente. A gente corre o risco de um segundo pico, uma série de variáveis, né? Que se nós não tivermos uma estratégia mais assertiva, mais pensada, mais debatida para enfrentar os impactos de saúde e de economia, quer dizer, da saúde mesmo, a economia ela não volta a crescer, né? A gente não consegue voltar a trabalhar. Hoje o Então, acho governo que de a gente São não pode Paulo, dissociar isso, não. o governo anunciou hoje a extensão da quarentena. E assim, eu entendo os motivos, aliás, eles explicaram muito bem que era de se esperar. Se você não faz o que tem que ser feito, você tem que pagar um custo, né? Você tem que pagar, Sim. o, 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 sofrer as consequências do resultado disso. O governo está falando faz tempo, quarentena, quarentena, as pessoas começaram a largar a mão. E agora, Concordo. extensão até final de maio, duvido que depois disso a gente volte, porque, segundo eles mesmos disseram, caso essa curva não desça, não dá para sair da quarentena. E graças a Deus, pelo menos o nosso governo estadual não é um governo irresponsável, né? De simplesmente, vamos voltar e acabou. É um governo que está se preocupando com a saúde das pessoas, pelo que eu estou vendo. E aí é uma enxurrada de críticas, o pessoal polariza, torna essa discussão política, enquanto que não tem nada. É uma questão científica, meramente científica, né? E dentro disso tudo, uma crise política gigantesca abalando o que já está abalado. E aí, daí o título dessa live, que é o impacto da crise política na economia. E aí eu queria já começar perguntando o seguinte: você acha que essas escolhas do governo federal no combate à Covid, e a gente sabe muito bem quais são as escolhas, que continuam sendo, aliás, essas escolhas que contrariam a ciência, o que a OMS prega, etc., elas podem afetar de forma negativa as relações econômicas internacionais entre Brasil e demais países? E, principalmente, depois que passar essa pandemia, você acha que essa tomada de decisão, essa postura do nosso governo pode ter algum tipo de consequência depois ou não? Ou isso passa batido, o importa é negociar? Com certeza tem, e o resultado, deixa eu voltar um pouquinho, a gente até falou do âmbito internacional. Primeiro que a gente tem dificuldade em coordenar qualquer tipo de plano de ação entre os estados brasileiros, né? Uhum. Sendo que o ideal seria, e você mesmo comentou na nossa última entrevista do meu artigo, eu defendo isso, uma coordenação mundial, né? Como entrar e como sair dessa crise econômica. Inclusive a estratégia e o timing, né, de entrada e saída. Então, sim, é brutal. Quando você, por exemplo, acho que recentemente, confirma isso para mim, Adriano, mas eu acho que na realidade, tenho quase certeza de que para o estado de São Paulo agora você é obrigado ao sair de casa a usar as máscaras, correto? Ah, sim, sim, sim. É. Perfeito. Ó, Pois bem, nos... quanto que eu vinha insistindo, chegando ao ponto de ser chato, falando, poxa, essa é uma das maiores armas para a gente poder voltar a trabalhar, não é verdade? Você falou Olha mesmo, você quanto falou. tempo demorou para a gente observar o que acontecia lá no Japão, o que acontecia na Coreia do Sul, o que acontecia nesses países que tiveram uma curva mais baixa, para a gente adotar uma medida simples e não barata, mas relativamente barata, né, para poder voltar a trabalhar. Então, só agora a gente é obrigado, no estado de São Paulo, a usar máscara, né? E agora, quais são as outras medidas para a gente voltar a trabalhar? O que está faltando é estratégia. Enquanto a gente não tiver isso definido, quarentena. Porque assim, vamos lá, se você pega 30% da população, no melhor dos casos, consegue trabalhar de casa. No mundo, no Brasil deve ser menos, porque muita gente não tem acesso à internet. Não vou nem falar Uhum. das crianças, bicho, que não tem acesso. Às vezes a família tem um tablet em casa ou um celular e a criança vai estudar online como? Vai dividir É. aquilo com o pai, mais 3 crianças em casa. Então tem muita discussão aqui, né? Que a gente pode ficar horas falando sobre isso. Nossa, nem Mas me vamos fale. tentar ser objetivo, né?
Digamos que 15% da população brasileira, então, possa trabalhar online. Esse cara tem que trabalhar online, ele não tem porque sair de casa. Deixa sair de casa quem precisa, né, realmente se deslocar para trabalhar, e essa pessoa, sim, ó, usando máscara, isso já é um início de uma estratégia. Obrigado a fazer isso no país inteiro, no mundo inteiro, vamos todo mundo fazer junto. Porque não adianta nada, o mundo globalizado desse aqui, por mais que as viagens sejam poucas, elas acontecem. Tem avião chegando no Brasil, tem avião saindo do Brasil, e isso pode ser transmitido. Então, se a gente tiver uma estratégia coordenada entre os estados, municípios, globalmente, né, entre os países, a gente não vai se recuperar. E quanto mais a gente demora, mais devastadores são os efeitos para a economia, completamente associado. Então, assim, eu dei uma volta para te responder que o problema político está aí, né? Entendi. Então, assim, primeiro, a população tem que adotar isso como ideia. Quantas vezes eu saía de casa para ir até o supermercado? Foram poucas, né? Eu tenho feito uma quarentena bastante rígida, mas eu ia até o supermercado, dava uma volta, fui para São Paulo buscar algumas coisas, as pessoas na rua correndo. Poxa, quando você corre sem máscara, você espalha o vírus através das gotículas por até 10 metros. Né? Quantas pessoas reunidas conversando sem máscara? Quantas pessoas na rua que não precisavam estar lá porque elas estavam batendo papo, conversando? É, Então, a gente ainda discute isso e as pessoas ainda acham que, por exemplo, quando você faz um comentário para ajudar, eu tive uma ideia de comprar e dar máscara para esse pessoal. Você fala, olha, bicho, usa máscara, não usa, vai lá e dá uma máscara para ele, que é uma forma gentil de fazer isso para não ter que confrontar as pessoas. Então, se demorou tanto para a gente chegar nesse nível, quanto mais vai demorar para a gente acertar uma estratégia que, querendo ou não, para um país como o Brasil, ela é política, né? A gente não está no Japão onde as pessoas têm aquele senso de comunidade de usar máscara para não passar para o outro vírus, entendeu? Que é para isso que serve a máscara, não é para entendi. se proteger, é para não passar para o outro. E como a gente não tem ainda esse senso de comunidade, vai ter que vir realmente dos nossos líderes isso, das lideranças, né? Entre elas o governo. Aí eu já discuti muitas vezes com você, Adriano, nós temos uma liderança intelectual no país, todos os países são assim. Nós temos lideranças políticas, entre outras. Então essas lideranças, e às vezes até através de líderes informais, né? São essas lideranças que têm que disseminar a ideia, né? E a estratégia para a gente poder voltar a trabalhar. E eu acho que a gente tivesse coordenado, na minha opinião, econômica, política, a gente já podia ter voltado a trabalhar. Então, um mês e meio, talvez, aí, para algumas pessoas, 2 meses de quarentena, era tempo suficiente para os governos se adaptarem, implementar o hospital de campanha. Os caras vão construir hospital em estado, sendo que tem escola vazia, sabe? Assim, estratégias mais práticas, mais rápidas poderiam ter sido adotadas. Comprar os É ventiladores, impressionante, né? É exatamente. E montar uma impressionante. estratégia. Poxa, Você está senta, a falando. gente que é É, empresário, senta, chama as melhores cabeças que você tem, monta uma estratégia aí, beleza. É isso que a gente vai oferecer. Põe para votação e vamos embora. E tudo que é. você vê, sei lá, uma hora não, só quem usa máscara é quem está exposto no hospital, entendeu? Ou só quem vai usar máscara é quem está doente. A gente passou por tudo isso aqui. Fecha a economia, abre a economia. Não, todo mundo, a indústria pode transitar, não pode transitar mais, uma bagunça política, tá? E quanto mais isso continua, mais avassaladores são os efeitos sobre a economia. Eu acho que é uma resposta assim, eu dei essa volta toda para dar essa Não, resposta mais ótimo. curta e direta. Porque assim, eu imagino que. Agora, uma pergunta, você que entende mais, imagino, a respeito disso que eu vou perguntar. O, os países todos, imagino eu, eles têm uma relação muito mais próxima hoje do que há 15, 20 anos, quando não havia internet. Hoje, o que acontece aqui, imediatamente a França fica sabendo, a Itália, a Rússia, a China. Então, as coisas estão muito mais próximas por conta da globalização, gerada principalmente pela tecnologia. Você acha que os líderes mundiais, ao perceberem as tomadas de decisões aqui em nosso país sendo feitas rigorosamente fora do que a OMS prega e do que a ciência prega, você acha que pode ficar nos líderes e em seus atores, não é? Os players desse cenário, que fazem as negociações, que investem dinheiro aqui no Brasil, eles podem ficar receosos porque, na medida em que você tem um governo que desautoriza tacitamente qualquer coisa que venha da ciência, inclusive demitindo o ministro da Saúde, será que esse pessoal não fica receoso? Porque a gente sabe que, fora as negociações que têm que ser feitas, as importações e exportações, por exemplo, a nossa soja,
ela nunca vai deixar de ser comprada pelo mundo, porque o mundo precisa de soja e a gente produz uma cacetada de soja. Mas outras coisas podem fugir daqui justamente pela insegurança jurídica. O investidor não pensa muito nisso, ou isso não é relevante? O que é relevante é realmente os juros, quanto rende, quanto não rende. Como é que é esse cenário? Ou eu estou falando alguma abobrinha? Adriana, assim, aqui a gente tem uma questão política mais forte do que a questão jurídica, né? A insegurança jurídica é algo histórico no Brasil, mas que vem melhorando cada vez mais, querendo ou não, né? Nós temos instituições razoáveis nesse sentido. Nós não temos todas as instituições fortes. Eu volto a falar, a conversar assim, por exemplo, há 2 semanas atrás, a The Economist, que é uma revista que eu já leio, sei lá, 20 anos e que eu confio bastante, gosto muito, e hoje é difícil você encontrar uma revista, um jornal que você possa confiar, né? Ela falou que o Brasil, ela não falou que era um dos mais, ela falou que o Brasil era o país mais confuso em termos de organização, né, de estratégia para poder combater o vírus. Realmente, o nosso presidente teve lá 9 ministros, acho que ele teve que demitir. Eu não vou falar sobre quem está certo e quem é errado, eu não vou politicar porque eu me considero bastante ignorante, vou tentar ficar só na parte que eu acho que eu entendo aqui, né? Então, falar um pouco de economia e finanças. Então, assim, realmente está bagunçado. E essa insegurança que você traz para o investidor. Então, sim, o investidor saiu da Bolsa, um pouco dos brasileiros entraram na Bolsa, teve um saque de dinheiro tremendo do Brasil, dos investidores estrangeiros. Teve Então, eu mesmo, acho então. que isso, contra fatos, não há argumentos. Teve com certeza. Hum. Teve com certeza. Foram bilhões, hoje já falam algumas ideias até que, poxa, não fazem sentido, uma pressão tremenda para a gente queimar as reservas brasileiras, que não ajudam em nada, porque reservas que eu digo em moeda estrangeira, né? Isso não Hum. vai ajudar em nada porque dinheiro foi tomado emprestado para comprar essas reservas. Se você queima as reservas, você tem que tomar mais dinheiro. Então, não faz sentido. Deixa as reservas lá que elas servem para outra estratégia, né? Mas eu fugi um pouquinho aqui do assunto. Então, sim, o dinheiro saiu do Brasil, né? Do investidor estrangeiro tirou o dinheiro do Brasil e, mais uma vez, infelizmente, o investidor estrangeiro hoje não vê o Brasil como um país em que ele possa investir por longo prazo. Então, ele entra aqui com capital um pouco mais especulativo, Hum. tá? Que não é o capital saudável, né, para as empresas brasileiras, para os brasileiros. É aquele capital que pô, ele ganha um dinheiro rápido e sai, porque ele entendeu que uma empresa brasileira está muito barata, que ela se valorizar, ele vai lá e já sai de novo com medo de que ela volte a cair no seu preço. E hoje os ativos eles estão muito pouco precificáveis. Então é difícil você precificar uma ação de bolsa sendo que você não sabe o que está acontecendo. Você vai lá, você faz um valuation de uma empresa dessa e daqui 2, 3 dias estoura algum outro tipo de informação. Então a volatilidade é muito grande. Se você pegar em jornais locais, por exemplo, Valor Econômico, entre outros, e você pega as finanças quando se compara com de alguns outros países, né, você vai ver que o Brasil ele está sempre entre os países mais voláteis do mundo em função dessas incertezas que você acabou de colocar. Então, acho que assim, você colocou muito bem, você não está falando abobrinha, realmente a gente tem uma crise política aqui, isso causa ainda mais volatilidade nos investimentos, né? E agora a questão jurídica, sim, mas já foi pior, então eu acho que o Brasil vem melhorando aí nesse sentido. Já foi Não pior é uma mesmo. Eu insegurança lembro. jurídica, mas hoje eu acho que é uma insegurança política que Ah, afeta a entendi. captação de investimentos para o país. Eu lembro quando eu tinha, acho que 21 anos, o Collor foi lá e arrancou dinheiro da poupança de todo mundo. Você lembra disso, cara? Lembro, você lembra? Assim, Meu pai era comerciante, poxa. Eu era muito pequenininho, mandava ele para o banco, investir no overnight, pegava um bolo de dinheiro assim, levava para o banco, dia seguinte buscavam assim, a gente não entendia o porquê. E anos depois eu fui descobrir o que era inflação, e inflação galopante, entre outras coisas. E a história do Brasil em termos de inflação é uma aberração, né? Comparava à Alemanha na época da guerra. uhum. É uma aberração total. E daí depois veio lá, né, o governo Collor e eles confiscaram as poupanças nacionais. E olha que é algo que foi discutido atualmente. Eu não sei se você tem acompanhado aí nas mídias, né? Alguma forma de você fazer uma captação forçada, não só no Brasil, mas no mundo, fazer uma captação forçada através da poupança popular. Então, pegar os investimentos das pessoas físicas mesmo para tomar esse tipo de empréstimo, até porque, na realidade, o Adriano, os governos acabam fazendo coisas que prejudicam ainda mais a economia e os cidadãos do que fazer essa tomada de poupança, né? Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de emissão de moeda, para poder sair da crise.
Então, isso tudo afeta muito mais a sociedade do que simplesmente chegar lá e bloquear a conta de poupança do cara, tomar o dinheiro dele e remunerar ele por aquele dinheiro. O grande problema dessa estratégia, que ela não é tão ruim, desculpa falar agora, mas eu tenho direito também de dar minha opinião do Claro. ponto de vista econômico e financeiro, é que você força alguém a fazer alguma coisa, né? E ela não tem a liberdade de escolha. Então, eu acho que você fere ali um direito fundamental. Então, não quer dizer que para a sociedade aquilo é ruim, mas fere um direito fundamental. Se comparado com outras políticas monetárias e fiscais que a gente usa para superar as crises, essa não seria uma das piores. Essa é uma opinião pessoal minha. Sim, Que mas já se discute aí em alguns países, né, nas mídias, fazer algo eu parecido. não tinha ouvido isso não. Então, olha, isso aí é temeroso. É temerário, sei lá qual é porque, veja, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, o governo vem, pega o dinheiro, depois ele te devolve. Agora, o Brasil é aquela história, não tem segurança. Não tem segurança. Depois, para você reaver, entra na justiça, é 10 anos, é 20 anos. Ah, não, pelo amor de Deus. Esse país nosso, olha, é muito difícil. É muito difícil. Aí, aproveitando essa pergunta que eu fiz para você agora há pouco, eu tenho uma dúvida, que é o impacto da crise política na economia. Você acha que, novamente, para os investidores, bom, primeiro, qual é o cenário que nós temos hoje? É a economia parada, na maioria dos setores, não é isso? Pouquíssimos setores continuam trabalhando. Eu ouvi dizer outro dia que o agronegócio continua, né? A agricultura continua trabalhando. Mas era aquilo que a gente falou no outro call, falar, poxa, não, vamos investir em alimento e nas farmacêuticas que está tudo certo, não serão afetados. Lembra que eu te falei, não serão afetados no primeiro momento. Se você tem um problema econômico, o cara que compra remédio, o cara que compra comida, ele vai passar a comprar menos comida, vai passar a comprar menos remédio. E já começou. Então você já vê os números das farmacêuticas e até mesmo das indústrias de alimentos começarem a cair um pouco e elas enfrentarem seus primeiros problemas, né? Ele só é retardado durante algum tempo, mas depois eles também vão enfrentar os problemas que são comuns de crise, quando a crise é generalizada, né? Eu tinha uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que é essa daqui, ó. A gente está passando por um momento que já está sendo ventilada a hipótese, através de razões quase que diárias, que, segundo essas fontes, estão sendo dadas pelo presidente da República, de que ele comece a sofrer um processo de impeachment. Então, essas fontes que dizem isso na mídia, na imprensa, a gente vê, ouve, lê, dizem que não dá mais, que já fez isso, aquilo, aquele outro, não vou agora saber apontar, motivos que já seriam ensejos tácitos para que o Congresso instaurasse um procedimento de impeachment e levasse até o final para que o presidente em questão hoje saísse. Bom, muito bem, vamos supor, só o fato disso ser ventilado, só o fato de, eventualmente, um processo de impeachment começar, já não abala o que já está abalado, a nossa economia aí não para de vez, porque quando o Congresso, isso é o que eu acho, ele se desdobra, ele pega a pouca energia que ele está tendo hoje para gastar no impeachment, aí o resto não fica tudo parado, porque o Paulo Guedes não vai fazer mais nada se o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment. O ministro vai ficar parado, não sabe o que vai acontecer. Aí não é pior para o país? Pelo menos agora. A resposta direta, assim, é que sim. Eu acho que é pior do país. O que a gente... Então, por exemplo, a Bolsa de Valores, ela costuma antecipar uma melhora da economia, então ela também é uma melhora da economia, uma Termômetro. piora. Então, assim, começa a cair, né, o índice, olha, a economia tende a piorar. Ainda não piorou, mas tende a piorar. Começa a subir o índice, em sua maioria, pelo menos na maioria das vezes, isso acontece. Começa a subir é porque os investidores, que são especialistas em leituras econômicas, eles entendem que vai melhorar, ou é em função de um movimento especulativo muito grande. Mas na maioria das vezes, sim, ele é um bom termômetro, né, de para onde a economia vai.
Então vamos lá, então vamos falar de mercado financeiro. O mercado financeiro completamente contra a saída essa mudança de governo, né, que é prevista aí através do impeachment. Já atualmente o mercado financeiro começa a ouvir da presidência atual. Então, isso é um sinal para a gente Repete observar. essa frase porque a sua conexão congelou. Repete a última frase, por favor. Deixa eu só ver se tem alguma coisa ligada. Tá congelando, viu? Tava tudo bem. Agora passou a congelar. Pessoal, vocês que estão vendo, Eu voltei aqui, tá para estão me vocês vendo? está congelando também ou não? Sim, estamos vendo você. Eu estou perguntando para o pessoal que está assistindo se para eles também está congelando. E para mim tá. Fica 3 segundos, depois para. 3 segundos ou 4, 5 segundos, depois para. Eu preciso desabilitar alguma coisa que está tocando aqui que não devia estar tocando, Adriano, me O desculpe. Murad. Não, ó, eu vou tirar você, você já entra. Pode ser? Aí você desabilita. Tirar quem? Tá bom, Você obrigado. sai da live, resolve e já volta. Espera aí. Tá, então eu já volto aí. Olha lá. Muito bem. Talvez tenha esquecido de desabilitar alguma coisa no celular. Isso acontece. Outro dia eu estava fazendo uma live aqui e tocou o telefone. É muito bom, né? Sensacional. Acho que foi ontem. Ontem tocou o telefone. Eita, não é, velho. Silvia, ele vai voltar. Só foi ver o que estava... Estava congelando porque alguma coisa ocorreu no celular dele. Pessoal, vocês podem perguntar também. Eu sei que o assunto é um pouco árduo, né? A gente não entende muito de economia, mas pode perguntar, viu? Eu vou perguntar umas bobagens aí, que eu não sei também do assunto. A gente tem que extrair tudo que a gente puder do Jair, entendeu? Ao máximo. Enquanto isso, eu vou esperar, tá? Peço desculpas a vocês, mas é coisa que acontece. Infelizmente, a gente tem esse imprevisto, né? Ontem, por exemplo, na live com o Dr. Eduardo Goldenstein, a imagem dele ficou congelada o tempo todo. A live inteirinha. Pode perguntar, Murad. Acho que pode perguntar. Vamos aproveitar que o Jair está aqui conosco. Pergunta. Entendeu? Fora do tema da pandemia, não tem problema nenhum. Aliás, a gente está estudando agora, olha lá, ele vai voltar, a possibilidade de começar a fazer algumas lives fora desse tema. A gente conversou hoje, eu e a doutora Jaqueline Valles, e ela propôs um tema realmente muito bom para a semana que vem e que não tem nada a ver com a pandemia. Oba! Opa, vamos ver se melhora agora. Eu tirei o aplicativo e ficava tocando aqui, mas eu acho que é um aplicativo que fica tocando aqui no celular, né? E atrapalha a nossa live. Porque estava tudo bem, de repente começou a congelar. Você lembra o ponto que você estava falando? Não. Me ajuda. Não tem problema. Eu vou retomar. A gente estava falando a respeito do processo de impeachment e como ele pode afetar diretamente Sim. e nesse exato momento, ou seja, ele não vai esperar 2, 3 meses, a economia brasileira. Quer dizer, eu não estou aqui, para quem estiver assistindo a live, me opondo ou sendo a favor do processo de impeachment. Nem se trata disso. Se trata apenas de, tecnicamente, colocar essa situação numa suposta realidade e aí, a partir daí, discutir se é bom ou ruim para a economia. Eu acredito que seja ruim. E o Jair endossou o que eu falei e daí estava fazendo outras explicações. Manda bala, Jair. Então, o que acontece? A gente estava falando como o mercado financeiro é um termômetro, né, para a leitura dos próximos passos da economia. Então, o mercado financeiro que realmente apoiava o Bolsonaro, hoje ele já começa a perder apoiadores em função de algumas decisões que o presidente tomou. Agora, é o momento para o impeachment. Eu acho que se a gente está tão bagunçado, até a gente passar por um processo de impeachment, isso pode demorar muito. Então, eu acho que a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem, com as pessoas que a gente tem mesmo no Ministério e com o presidente que nós temos hoje. Então, a população vai ter que exigir muito dessa liderança aí para que a gente possa realmente combater a crise. E aí a gente tem eleições quando agora, talvez 2022, né? Como é que 22. São 2 anos aí. Exatamente. 22. E a gente vai ter chance de novo de eleger
um outro presidente, ou para quem gosta desse aí também poder votar no mesmo presidente. Não acho que é um momento de impeachment não, viu, Adriano? Em qualquer outra situação, difícil Olha, dizer, mas deixa eu fazer uma realmente pergunta. tá bem confuso o negócio, né? Aquilo que a É. gente falou anteriormente, já perdeu 9 ministros e a gente não consegue estabelecer uma estratégia para combater a crise. A receita podia ser copiada de outros países e adaptada para o Brasil. Já tem muitos países que já estão lá na frente nesse processo de pandemia, então não precisa ser muito inteligente. Vamos copiar o que deu certo, por exemplo, que a gente mencionou aqui nessa live e na outras várias vezes. E se os caras não conseguem fazer nem isso, realmente a gente está com um problema, né? Então, essa é a minha É, opinião política mais forte aqui do call. veja só, o que eu vejo é que, de uma forma até surpreendente, pelo menos para mim, cada dia que passa, ele perde, o governo, né? Eu não vou nem colocar na figura do presidente, mas o nosso governo perde credibilidade perante outros países lá fora. Ou porque um ministro aqui escreve uma bobagem no Twitter, ou porque um outro ministro escreve no blog dele uns absurdos. Quer dizer, são coisas que lá fora os caras estão olhando e falando, não dá mais. Então, assim, se houvesse uma proximidade maior com todos os países, eu acho que nós teríamos condição, até por causa dessa proximidade, de fazer o que você está falando. Copia aí, ó, deu certo aqui, faz aí e tal. Mas não há, na minha opinião, por parte do governo federal, uma abertura para que isso ocorra. Ele que sabe tudo, eu repito, estou falando do governo, não da figura do presidente, sabe tudo, Paulo Guedes sabe tudo, todo mundo sabe tudo, não precisamos de ninguém. É Não bem ruim implementa isso. nada. É bem Então. ruim, é. Então, isso aí. Mas veja só, você acha que isso é hora de discutir substituição de ministro da Justiça, da Polícia, sabe, Polícia Federal? Rapaz, vamos focar energia no que importa nesse momento, né? O país está derretendo, poxa, é por aí que a gente tem que ir. Então, acho que o foco ali foi errado. E agora vai focar em impeachment também? Está errado o foco. O foco é combater a crise Covid-19, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de economia. É isso que a gente tem que focar. Todo mundo tem que trabalhar. Desde o começo, desde o primeiro artigo lá que eu escrevi, que você leu, eu falo, agora é hora de a gente se unir. Não é hora de a gente brigar, né, de se dissociar. É hora de a gente se unir cada vez mais e trazer essas estratégias para o combate à crise. Agora, olha só, você acha ruim o impeachment porque vai abalar mais ainda a economia? Eu avalio que o impeachment vai abalar mais ainda a economia também. Mas você que conhece o mercado financeiro, você que conhece investidores e tal, como soa ao ouvido deles o namoro com o regime ditatorial? Como é para eles ver o presidente da República, mais de uma vez, participar de um evento em que estão pedindo o fechamento do Congresso, do STF, a volta do AI-5. Os investidores sabem, ou sabem não, imaginam, não dão valor para isso, acham que é bobagem, ou isso assusta, e aí, novamente, mais um impacto na economia por conta disso. Ou isso aí não tem nada a ver. Mas acho que são poucos os investidores que concordam com regimes ditatoriais. Eu acho que eu, por exemplo, não conheço nenhum, nem dentro ou fora do Mas a minha país. pergunta, Então, deixa só, a minha pergunta é, num regime ditatorial, a economia é abalada ou não? Porque para o investidor mesmo, tanto faz. Eu acho que ele quer o dinheiro dele rendendo, o investimento dele retornando lucro e tal. O regime ditatorial, ele talvez possa ser prejudicial para essas pessoas ou para eles tanto faz? olha, a gente tem países de regime ditatorial, então vamos falar um pouquinho da China. Não vamos nem discutir socialismo e capitalismo nesse momento, porque a Não, China é o país socialista mais capitalista mais do capitalista do mundo. mundo, exatamente. Então, é o regime ditatorial. O que acontece é que, se você observa a história, o regime ditatorial ele falhou e acertou em alguns casos também. O Marreta, do ponto de vista. O Marreta é o apelido de jiu-jitsu dele, para quem não sabe, eu acabo me pegando aqui. É verdade, você está Eu, me chamando de marreta e eu nem me liguei. não, eu falei Adriano até agora. Marreta, acho que foi a Não, primeira você falou vez. A gente está marreta tão também lá acostumado. atrás, no começo. Você falou marreta. Então, É. agora todo mundo sabe. Então, por exemplo, você pega o caso da Coreia do Sul, né? Na Coreia do Sul,
o regime ditatorial funcionou. O país cresceu em 50 anos e que o Brasil não cresceu em 500, porque talvez o Brasil ele não fosse maduro o suficiente para uma democracia. Mais uma vez, eu sou democrático, mas a história nos diz que a democracia ela funciona melhor nos países desenvolvidos. Então, não, muita gente investe na China e o sistema pode ser chamado de ditatorial. Então, acho que você tem razão, não tem tanto a ver. Agora, sim, você tem um golpe de Estado hoje no Brasil e, sei lá, o militar ele tomar o poder, eu acho que tem um impacto extremamente negativo, pelo menos numa primeira instância para a economia. Então, quem fala esse tipo de coisa, eu acho que não estuda os processos econômicos e financeiros e não está nem aí para a criação de emprego. Então, eu acho uma bobagem. Aqui eu consigo falar sem ter medo de me chamarem de parcial, que isso é uma bobagem estupidamente tremenda, né? Você pedir para o Exército realmente tomar conta do país aí e liderar o nosso país. A gente tem, assim, nós não temos os melhores presidentes. O Brasil acho que teve poucos homens, ou quase nenhum grande homem, né, que pudesse ter assumido o governo do nosso país em algum momento, nenhum que a gente possa admirar ainda, mas eu não acredito que o militar, o exército seja mais capaz do que os nossos políticos de governar o país, por mais que a gente saiba que a nossa política ela é conturbada e bastante confusa. Mas eu acho que esse negócio aí do golpe é só presepada. Eu acho que jamais, acho que o Exército jamais se colocaria numa posição. O Exército hoje é uma instituição admirada pelos brasileiros. O Exército ele reconstruiu de forma brilhante a própria imagem, colaborando em ações humanitárias, gerenciando crise no Haiti. Não, acho que eu duvido O que o. próprio exército diz que não tem interesse nisso, né? E com Não, frequência. bobagem. Isso é besteira. Isso é besteira. O Naldo entrou aí, nosso colega de jiu-jitsu também, advogado. Então o Naldo pode confirmar que o apelido do Adriano é Marreta. Ele falou marreta sem querer, Naldo. Recentemente, Tá o Paulo revelado. Guedes ele deu algumas declarações otimistas sobre a recuperação econômica do Brasil. Ele chegou a dizer que ela vai ser tão rápida quanto a sua queda. Você acha que isso é possível mesmo? Eu vou te falar, eu vou te responder de forma objetiva e técnica, sim. A recuperação ela acontece de forma muito rápida, isso aconteceu através de todas as crises, em todos os ciclos econômicos. Então, você tem a fase de início, né, do ciclo econômico, ele passa por diversas fases, até que a gente entra em recessão, e depois começa a crescer de novo. Então, geralmente, quando você tem uma crise tão repentina como essa, você tende a crescer muito rapidamente. Mas eu vou usar um pouco de matemática contigo, que também está relacionado a investimento. Se você compra uma ação por R$ 100, ela cai 50%, você tem R$ 50. Tá? Se você tem R$ 50 e você ganha 50% no processo de recuperação, você tem quanto? Você tem 75, pô, você não tem mais o 100. 75. Então, hoje se fala de uma economia 90%. O que é? 10% de queda do PIB mundial. É muita coisa, é muito desemprego, é muita gente morrendo de fome, né, quando acontece um processo de queda de 10%. E lembro que para você crescer, você tem que crescer 20%. Quanto tempo demora para uma economia crescer 20%? Tirando a China, que está completamente fora da curva, né, que é um outlier, como a gente fala aí no processo estatístico. Demora muito. O Brasil tem crescido o quê? Nas boas fases aí, uma média de 1%, 2%, média, tá? Porque teve anos que cresceu até 5%. Quantos anos vai demorar para a gente se recuperar? 20? Só para chegar no estágio que a gente estava? Então o processo aqui é brutal. Recupera-se rápido, 20 anos? Crescendo a 1,5%. Tá? Mas o que acontece é que, crescendo a 1,5%, o que acontece é que quando você tem uma crise muito repentina, a retomada de economia ela volta muito forte. Então você pode crescer até 5, 6% no ano. Tá? Que não é o que é esperado hoje pelos economistas. A gente pensa em crescer no ano que vem talvez 2%. Tá? Recupera esse ano, para de cair e depois começa a crescer a 2%. Mas quanto que não vai cair esse ano? O pessoal já começou a falar em 3%, a maior parte das economias já está em 6%, algumas pessoas falando em 8%, os economistas mais respeitados do Brasil, e ali já namorando a queda de 10% da economia. Rapaz, isso é muita coisa. Né? Então, vai ser rápido? Vai, mas é aquele primeiro impacto que você tem na economia. Então, poxa, eu caí de 100 para 90, né? E aí eu bato 95. Poxa, sensacional, mas todo mundo esquece que, sei lá, 5 anos atrás a gente estava em 100 da capacidade, né? Então, chega a 95, eu cresci? Não cresci. Então, a gente tem que tomar cuidado
só com a forma que a gente recebe essas notícias e como a gente pondera. O ministro parece ser realmente uma pessoa bastante competente, escola de Chicago, o cara as ideias são boas, as reformas eu acho que devem ser apoiadas sim, mas previsões, uma coisa eu aprendi estudando economia, né, que é o dismal science, né, que eles falam em inglês, que é se você for pensar muito em economia, rapaz, você não faz nada, porque parece que o mundo vai acabar sempre no ano seguinte, né, Entendi. daqui a alguns anos. Então é bastante depressivo. O... E uma das coisas que eu aprendi em economia é que você não pode querer prever muita coisa, porque hoje as variáveis são muito incontroláveis, principalmente no mundo globalizado. Então, a maior parte das previsões econômicas, você vai notar que esses economistas erram, na maior parte das vezes. Então, assim, você pode sim fazer algum tipo de previsão para colocar no teu planejamento, mas você tem que se preparar sempre para choques, cada vez mais, porque uma economia globalizada, ela é boa, mas ela também é frágil em função do nível de complexidade que você traz para essas economias. Você acha que isso que está rolando hoje fez muito mal e ainda vai fazer muito mal para as micro e pequenas empresas? Tem uma colega minha que está aqui, ela fechou a empresa dela dias antes da pandemia começar e tal. Fechar que você diz, Mas ela quebrou, fechou a empresa, não não, opera ela mais, fechou ou ela mesmo, só ela fechou o fechou, escritório, ela fechou lá? desmanchou a sociedade e acabou. Mas, Ah, que bem. Eu vi isso. mas por exemplo, tem um pessoal que eu conheço que tinha um pequeno café no centro da cidade lá de Campinas, que é a nossa cidade, e que simplesmente teve que fechar, porque se o governo mandou fechar, porque não era um lugar essencial, não servia almoço, janta, comida, né? Você não tem como bancar sem nada, né? Então quebrou. E quebra e traz junto um monte de dívida, né? Olha lá, foi a Raquel que minha colega, ela tinha uma empresa que fabricava massas, né, Raquel? Em Que pena, hein, Campinas, Raquel? é, Sinto mas ela muito. fechou antes, não foi por causa da pandemia, foi uma coincidência mesmo. Ah, tá. Ela fechou, ó, fechei na hora certa. Mas esse outro pessoal não. Você acha que essa quebradeira toda dos micro e pequenos empresários pode, de alguma forma, ser revertida num curto prazo, depois que essa pandemia passar, ou novamente entra na mesma ideia que você falou agora há pouco, de que pode demorar até 20 anos? O Adriano, eu estava fazendo uma pesquisa agora, vamos falar primeiro dos pequenos e médios empresários aí. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui para o meu artigo semanal, justamente comparando com outros países. Então, assim, nos países desenvolvidos, a maior parte das pequenas e médias empresas disseram que eles tinham dinheiro para ficar 3 meses sem fechar, sem encerrar. Tipo, é fluxo de caixa. Eu não estou falando. Com certeza ele já está dando prejuízo tremendo, já deve ter mandado gente embora a rodo. E é realmente as empresas que mais empregam as pessoas com faixas salariais mais baixas. São as pequenas e médias empresas. Então, assim, nos melhores casos, eles aguentam 3 meses. Fluxo de caixa. Isso porque tem fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa. E a gente falava no Brasil que boa parte das nossas empresas não conseguiriam 2 semanas, 3 semanas, lembra? A gente chegou a falar sobre isso aí na última entrevista. Então, Porque o não impacto tem é fluxo. brutal. E outra coisa, eu venho acompanhando bastante perto. A gente fez um relatório lá na Brava que fala sobre como as pequenas e médias empresas poderiam ter acesso aos créditos emergenciais, né? E é um relatório bem, não é um artigo, nada disso, é um relatório. Ó, isso aqui você tem que fazer para ter acesso. Como que você renegocia toda a tua questão fiscal, como que você renegocia a questão financeira e tem acesso ao crédito emergencial. Aí você vai ouvir lá o presidente do Banco Central e também BNDES falando, são várias estratégias confusas e quando você vai ver, o crédito está chegando para as grandes empresas. E aí o presidente do Banco Central já foi mais objetivo. Eu gostei do que ele falou. Ele falou, olha, a realidade é que eu vou dar dinheiro para a empresa grande e o dinheiro que o banco tinha que dar para a empresa grande, ele pode dar para a pequena. Só que o banco que dá dinheiro para a empresa pequena, ele está com medo, quando ele der, ele vai dar caro por causa do risco que ele está correndo, que é um risco maior, principalmente nesse cenário atual. Então, o dinheiro ainda não está chegando lá. E as empresas pequenas e médias não são preparadas. A gente na Brava fez até um desconto lá no nosso diagnóstico financeiro de 50%, e o que a gente ganha, boa parte vai para o Lar São Nicolau, que ajuda lá os velhinhos, que é para essas empresas pequenas poderem chegar com o materialzinho delas num banco, num BNDES, a hora que esse dinheiro irrigar diretamente as pequenas empresas e tomar o empréstimo lá, eles falam ó, em vender participação de pequena e média empresa, ninguém sabe ainda como vai acontecer, mas já falaram que está acontecendo.
eles falam em crédito para essas empresas. Parece que folha de pagamento chegou, né? Empréstimo para folha de pagamento chegou, mas para outras despesas ainda não chegou através dos bancos comerciais, só a Caixa Econômica que faz ou algo assim. Então ainda tudo muito confuso. Hoje eu estava lendo um empréstimo que vem via FDICs, né, para as pequenas e médias empresas, e aí você começa a olhar e realmente esses FDICs, eles compram muitos recebíveis das empresas pequenas. Só que daí você vai ver a estratégia que eles colocaram com medo do risco, que eles falaram que não iam ter medo de risco, mas por medo do risco, eles dão dinheiro para as grandes empresas. Então, assim, porque a pagadora, no final das contas, é uma Ah, grande mas aí que empresa. tá. Você acha Então, o dinheiro não correto está isso? chegando na pequena. Não era o caso do E é governo isso que vai investir nas causar o micro? desemprego. Então, Oi? não, ó, a Raquel está dizendo aí, ó, empresa pequena nunca teve crédito do governo. Mas o que acontece com... É só aqui no Brasil ou em todo o mundo os governos geralmente realmente têm receio de emprestar para a empresa pequena? Pega essa pergunta, mas pega a do Naldo também. Ele está falando o que aqui, ó? Você acha que o segredo para recuperar a economia será a partir das pequenas empresas? Eu não tenho dúvida, Naldo. Eu estudei a história antes dessa saga aqui, antes de empreender lá 13 anos atrás, quando eu fundei a Brava, eu fui estudar, por exemplo, as Mittelstand, que eram aquelas empresas pequenas e médias na Alemanha, que é o banco da economia alemã. É isso que gera emprego lá, é por isso que a economia é tão robusta. Eles apostam muito nas pequenas e médias empresas. E é isso que gera emprego. E mais uma vez, que gera que tipo de emprego? Aquele emprego de salário mais baixo, mas é que atende às massas. Então a gente precisa aumentar essa massa, do cara ter pelo menos acesso a um salário, o salário mais baixo mas é acesso a algum salário. Então eu entendo que tem que começar por ali. Agora, o que acontece, e não é um problema só brasileiro, é que um BNDES, um banco de fomento, ele vai acreditar mais no crédito de uma empresa grande, na capacidade de pagamento dela, e acaba não financiando as pequenas e médias por falta de metodologia e acesso. Não usa os canais corretos. Esses canais existem? Existem. Eles podem fazer isso através de algumas alternativas de mercado de capitais que a gente conhece, as novas fintechs, que são essas plataformas tecnológicas que querem acessar o pequeno e médio empresário. É aí que ele devia irrigar. Pegar garantias de grandes investidores experientes. Por exemplo, ele fez lá através de um FDIC, o BNDES coloca 90% do capital se algum investidor capitalista for lá e colocar 10 que está na primeira faixa de perda. Então o cara perde os 10 dele e depois o BNDES começa a perder. Legal. Só que o crédito é para quem? É para um grande originador, para uma, sei lá, lojas americanas, um cara AAA. Poxa, cara, e é para cliente dessa empresa. Mas o crédito é para grande. O crédito tem que chegar nas pequenas e médias. E é isso que não está acontecendo. Ó, o Naldo falou, houve uma medida do Bacen no sentido de que as dúvidas, Bacen Banco Central, né, que as dúvidas repactuadas durante a pandemia não serão considerados ativos problemáticos. Vejo isso como medida de fomentar crédito. Naldo, tem um problema, tem uma pegadinha técnica aí, uma ratoeira técnica. O que acontece? O Banco Central ele pega um banco e o banco começa a ficar estressado. Quando isso é repactuado, ele vai afetar a capacidade do banco, que afeta lá os níveis de Basileia, e o banco acaba entrando em apuros. Aí o que ele fez foi relaxar isso. Só que como que isso traz mais crédito para as empresas? Ele está repactuando as dívidas. Ok, ele não vai pedir recuperação judicial daquela empresa, então ele vai alongar essa dívida aí para os próximos anos ou meses, tá? Mas e o crédito novo que a empresa precisa? Como é que esse dinheiro entrou? Não entrou. Hoje o Bacen, por exemplo, ele diz que vai dar crédito direto através de compra de títulos no mercado secundário, posteriormente talvez no mercado primário, como é feito lá nos Estados Unidos, sem depender dos bancos. Porque se ele bota dinheiro no banco, o banco vai analisar a empresa como se estivesse analisando qualquer outra e vai chegar à conclusão que a empresa não está bem. Poxa, é óbvio que não está bem. A empresa não está bem mesmo, principalmente a pequena e média. Não adianta nada. Então o Bacen tem que ir direto e dar dinheiro para essas empresas, como funciona nos Estados Unidos. A injeção na veia. Se ele fizer através dos bancos, o banco vai ficar analisando o crédito da empresa e não vai dar o dinheiro. Dizem eles, né, o próprio BNDES disse que ele vai analisar as empresas em segundos, através dos bancos, entre outras coisas. Tudo bem, a resposta do BNDES pode ser em segundos, mas a dos bancos, não. Então, assim, alguma coisa mais eficiente e mais direta tem que ser feita para ajudar essas empresas. Caso contrário, enfrentaremos problemas sérios de economia durante muito tempo. Está faltando gente especializada, gente boa aí para tomar essas decisões. Esse é o nosso maior problema hoje. Isso aí que Mas você muito falou é bem relevante sério. o que você falou, Naldo. Isso é legal, mas toma cuidado só com essa ratoeira aí. Os bancos desconhecem as medidas de fomento. Com certeza, você vai falar com o teu gerente de banco e ele chega lá e fala para o BNDES, poxa, olha, chegou isso aqui, mas aquilo ali não chegou. Você não quer tomar uma outra linha de crédito aqui até que saia o crédito emergencial? Aí ele vai lá e mete 2% ao mês na empresa, 3% ao mês um crédito caro.
E nunca chega o tal do crédito emergencial. Isso quando a empresa merece crédito, né? Porque às vezes vai lá para análise de crédito deles, tem alguma restrição, eles não vão liberar o recurso. Ô, É o que eu Jair, tenho ouvido das empresas. deixa eu falar um negócio. A gente está já em 50 minutos e eu propus 55, mais ou menos, para a gente não estourar. E eu queria, Tá. nesse finalzinho, perguntar o seguinte. Tudo pergunta de leigo, né? Uma das desculpas que eu ouvi por aí para que o governo desse apenas R$ 600 para cada um, enfim, fizesse o que está fazendo, é que o Brasil não tem dinheiro. Então, o Brasil não é os Estados Unidos que pode injetar trilhões na economia, papapá. Aí fez aquele plano pró-Brasil e tal. É É verdade pobre, é. mesmo? A gente não teria condição de... Hã? É, a gente é o país mais pobre. Primeiro a gente tem que admitir isso antes de adotar qualquer estratégia, né? A gente é um país pobre. O Mas Brasil é um país será que as pobre. medidas não foram muito tímidas? Ou poderiam ter sido um pouco mais ousadas? Elas poderiam ter sido mais ousadas, sim. A questão é, se você olha o balanço brasileiro, e a gente tem um balanço do país, como tem para qualquer outra empresa, na realidade você ia chegar à conclusão de que a gente não podia nem bancar esses R$ 600. Hum, Tem várias saídas que a maior parte dos economistas vão querer me matar quando eu falar, e uma delas é imprimir dinheiro que gera inflação. gera inflação. Isso é danoso para a maior parte das economias, né? Mas a gente teve uma É, deflação, já, né? já é considerado. Não, mas ainda se você falar em gerar inflação para economista é um palavrão, né? Só que uma vez que a gente está num cenário quase deflacionário, e agora acho que já começa a aumentar um pouquinho a inflação também, mas a inflação é relativamente baixa se comparada aos anos anteriores, talvez seja um bom momento sim para imprimir um pouco de dinheiro e botar dinheiro nessa economia, porque senão as pessoas vão passar fome, pô. Você tem que irrigar essa economia. Então, imprime, gera um pouco de inflação e depois recupera. Não tem saída. É uma boa medida? Pô, é lógico que não é uma boa medida. Mas quais são as nossas alternativas? A gente discutiu uma aqui, confiscar a poupança. É melhor para a Deus economia? me É livre. melhor do que ficar imprimindo dinheiro? É, mas mais uma vez, Adriano, isso aí na realidade é uma afronta aos direitos, né, das O pessoas. custo, o Isso não custo pode ser político discutido. seria altíssimo. O custo político seria altíssimo. Tem que imprimir, tem que aumentar a liquidez mesmo. Sei lá como é que vocês chamam isso, mas tem que enfiar Você dinheiro no sabe que mercado. imprimir dinheiro é assim, você imprime dinheiro causa inflação, então hoje você que ganha, sei lá, você tem R$ 100 e você consegue comprar um produto no supermercado, os mesmos R$ 100 não vão comprar o mesmo produto amanhã. Esse é o Uhum. impacto de você imprimir dinheiro. Então é a forma mais fácil de você assaltar o povo, é imprimir dinheiro, tá bom? Deixa eu deixar isso Nossa. claro. Então, assim, gente, não é que é um dinheiro que vai vir, só imprimir dinheiro, não. É assim, vai imprimir dinheiro, só que a gente vai ter que pagar essa conta depois. A gente está emprestando esse dinheiro. E quem vai pagar é o povo, É muito porque não sério, tem né? governo. Quando você É, fala em finanças de um país, não tem governo, cara. Taxpayer, quem paga imposto, é o brasileiro, é o cidadão. A medida que a gente vai tomar aqui, uma hora a gente vai ter que pagar essa conta, independente de qual seja. entendi. Tá bom. Por isso que eu Eu falo, às queria. vezes se você vai lá e coloca a nossa poupança para bancar isso aí e o país paga uns juros, às vezes é melhor do que todas essas políticas fiscais e, e monetárias, né? Bom, mas pela conversa que a gente teve aqui hoje, senti que realmente a gente está numa enrascada, hein? A gente precisa se organizar e começar a combater esse vírus, cara, de forma séria. É um exército comum que a gente tem que montar. Não é hora de intrigas, não é hora de politização. Nós precisamos estar coordenados para enfrentar essa luta como exército contra esse inimigo que é um inimigo visível, tá? Então é isso. A gente tem que se unir. Eu acho que essa é a mensagem e nós não estamos unidos. A gente está discutindo política, direita, esquerda, a gente tem que discutir o Covid-19 e a estratégia para combater esse trem. Vamos parar com esse Agora, negócio de direita, esquerda, isso para aí não vai levar a nada. encerrar a nossa live, eu vou dar a minha opinião. A gente não está unido e existe um ator nesse cenário que está gerando uma discórdia inacreditável entre as pessoas, que é justamente quem deveria unir. Né? Para quem entendeu, é isso mesmo. É uma coisa absurda, mas é isso que nós estamos passando nesse país. Para quem não sabe, o Jair Lemes é diretor de gestão e CEO da Brava Capital, gestora de recursos. O Jair ele tem a certificação CFA, concedida pelo Instituto Norte-Americano CFA Institute. Tá? Essa certificação é a preferida das grandes corporações, né? E quem obtém essa certificação consegue emprego em empresas de investimento, rede, bancos, companhias de seguro. Tá bem, Jair.
Desempregado você não fica com a CFA. Rapaz, não sei não, hein? Eu acho que é mais fácil ser... É que hoje não tá fácil ser empregado, né? Mas na minha carreira de empreendedor, por várias vezes eu fiquei com vontade de voltar a ser empregado. Olha, eu vou te falar a verdade, eu estou com uma empresa aí, essa AKM Comunicação, já faz 2 anos e meio. Já me passou pela cabeça isso também, mas como assim a gente é ousado, vamos em frente. Não vamos encerrar, não. Pessoal, Jair, obrigado Empresário é por um ter bicho que precisa vindo, ser cara. estudado. É. Ainda mais o Eu brasileiro, né? agradeço, Marta. Obrigado, viu, Ainda cara? mais o Valeu mesmo. brasileiro. Isso aqui, assim, você colabora muito conosco aí, com a AKM, emprestando o seu conhecimento na área da economia, porque a gente está agora sistematizando as lives, toda semana vai ter live, e vamos começar agora a sair um pouquinho do assunto pandemia. Então, se você quiser falar de alguma questão da economia que não tenha nada a ver com pandemia, vamos bolar isso fora do ar e vamos fazer uma live sobre isso, que eu acho que se a gente Poxa, implementar esse tipo... são vários os Vários assuntos, assuntos. Adriano. E fico feliz em ver que que a KM ela vem crescendo de forma bastante gradual, mas ela vem crescendo e eu quero, com certeza, poder colaborar e fazer parte desse crescimento de vocês. Obrigado, viu, meu velho? Valeu mesmo. Pessoal, obrigado também. Eu vou deixar essa live no nosso Stories, tá? E depois a gente põe no YouTube também. Um abraço, Naldão Jair. ali, Valeu, ó. cara. Osso, Naldão. É isso aí. Osso. Tchau, Vocês tchau. são férias. Ô, Naldão, a gente ia pegar marrom, agora tem que esperar 1 ano, hein? Pelo amor de Deus. Deixa pra lá. O Cláudio tá ouvindo aí, cuidado. E você ia pegar preta, né? Coitado. Tô treinando sozinho agora. Osso. Um abraço. Tchau pra você. Precisa fazer uma live de jiu-jitsu aqui, hein? Vamos combinar. Eu tô sugerindo isso faz tempo. Então pronto. Coloca lá e vamos fazer. Vamos lá. Tô dentro. Um abraço. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.